tá aí. Eu tô aqui. Transmissão Já ao vivo. estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Que honra, Cá! Que honra! Que delícia! Pois é, a gente só fala lá pelo Instagram, né? Hoje a gente está aqui inaugurando a nossa série As Verdades que Ninguém Te Conta. A primeira de muitas que vão vir para realmente destravar e, ao mesmo tempo, dar o que as pessoas realmente precisam saber, né? Que é ter a base, né? Sem a base, a gente sabe que as coisas não funcionam, não sustenta, e muitas pessoas acabam desistindo, achando que, mas não é para mim, mas não deu certo, eu tentei, não deu certo, e assim, isso é uma coisa que eu até antes da gente começar, eu quero falar muito sobre isso, porque tu veio do CLT também, né, Cá? Tu teve já algumas experiências no CLT. Eu fiquei por muitos anos no CLT também, e quando eu decidi pedir demissão, foi bem desafiador, assim, tomar essa decisão e simplesmente começar um negócio do zero. Só que eu digo assim, começar um negócio do zero sem saber o que queria ser o negócio, né? E começar. Então, isso me fez errar bastante, me fez ir por caminho que eu não deveria ter ido. E hoje eu percebo o quanto, né, ter essa base, ter esse alicerce, assim, que é interno, né, ter esse suporte interno. Um suporte, a gente até usou uma outra palavra quando a gente conversou. Sustentação, né? Ter essa sustentação, essa capacidade de sustentar, né? Exato, exato. Então, a gente conversou em vários momentos e a gente sempre teve esse desejo, né, de trazer isso para empreendedores. E, assim, empreendedores, todo tipo de empreendedor, todo mundo que está na rede social, que não está na rede social, porque, assim, fazer um negócio dar certo, né, isso já tem até uma estatística muito grande, que a maioria das empresas que começam, né, as empresas mais jovens, não duram 5 anos, porque as pessoas realmente não têm essa base forte. E aí, quando não tem essa base interna forte, acaba que o externo também não se sustenta, né? E é interessante você trazer essa estatística, porque muitas vezes a estatística está atrelada a um desconhecimento sobre finanças, né, sobre gerenciamento de processos ou gerenciamento de fluxo de caixa, que tem muito isso também, né? Quando a gente vai ver sobre o dinheiro, em termos o que o dinheiro se correlaciona com a saúde emocional, ele está totalmente conectado. Então, tem sim uma questão de falta de, talvez, maturidade técnica para lidar com essas questões mais processuais, mas até muitas vezes o não chegar na maturidade no conhecimento técnico tem a ver com o despreparo das condições internas, né? Eu acho que um ponto, Dai, para a gente engatilhar, assim, e trazer a importância da gente estar trazendo essa curiosidade, né, as verdades que ninguém te contam, é a gente entender que todo negócio, e eu vou explorar um pouco também quais foram as teorias e as linhas que me embasaram, né, ao longo, desde quando eu saí da CLT, até estar conseguindo ter as condições de trazer o que eu trago aqui hoje, de reflexão. Todo negócio, ele não é só uma soma de processos e procedimentos. Todo negócio, ele é liderado por uma pessoa. Portanto, quando a gente fala sobre desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de negócios, de estruturas de empresas, essas estruturas, elas são feitas por pessoas. Elas são organizadas, pensadas, estruturadas por pessoas. Portanto, a pergunta é: quem é essa pessoa que está estruturando esse negócio? Quem é essa pessoa? Como ela pensa? Como ela age? Como ela se sente? Como é a vida dela? Como ela se organiza na vida dela? Como ela se sente em relação à vida dela? O que ela acredita para a vida dela? Porque como foi a criação dela, né? Como foi a criação dela? O que fizeram ela acreditar sobre ela mesma? Será que é uma pessoa que cresceu sempre precisando provar coisas para as pessoas? Será que ela é uma pessoa que cresceu sempre achando que precisava se esforçar e se sacrificar para conseguir? Trabalhar duro e...
Tô dando crenças aqui muito à passão, porque eu sei que a gente vai ter muitos conteúdos que a gente vai aprofundar tudo isso, mas acho que a pergunta central, assim, para abrir essa série é: quem é essa pessoa? Isso aí. Quem é ela no mundo? O que ela acredita? E digo mais, Cá, além de o que tu acredita sobre ti mesmo, né? Aonde tu acredita que tu pode chegar? Porque existe assim, ó, algo que assim muda completamente, né, a realidade de qualquer profissional, que é se ele não se enxerga lá na frente, se ele não se enxerga faturando 100 mil, 200 mil, 500 mil, 40 mil, seja lá o que for, se ele não se vê, dificilmente ele vai fazer esse dinheiro. Por quê? Porque ele vai chegar num ponto, ele vai estagnar, ele vai bloquear, ele vai parar. Por quê? Porque aquilo ele não está preparado, ele não tem esse suporte interno. E é legal também, Cá, falar, a gente falando sobre isso, sobre a questão da criação, porque a criação, o ambiente que tu está inserido, né? Se tu, por exemplo, hoje, né, mora com a tua família, se tu, né, mora sozinho, mas se tu mora com os teus pais, a criação dos teus pais tem muita influência. Às vezes até o próprio, se tu é casada e o teu marido, ele tem um nível de escassez, ou é, né, uma pessoa que não tem medo de tudo, tem medo de fazer investimento, tem medo de repente, né, dar um passo a mais, é desorganizado financeiramente. Se você é desorganizado financeiramente, a gente sabe que isso tem um impacto muito grande. Porque a gente não... Até uma vez eu li uma frase, eu nem lembro de quem que era, mas que fala assim, ó, que o extrato, né, o saldo da sua conta bancária diz muito sobre você. E às vezes não é sobre tipo assim, ter, tipo, sei lá, milhões na conta, mas é de tu saber que tu tá fazendo acontecer, tu tá trabalhando, tu tá, né, fazendo o teu negócio da melhor forma e tu tá tendo retorno. Porque eu acho que o maior segredo, assim, que a gente pode compartilhar aqui com as pessoas não adianta tu ter o que for e tu não ter resultado, né? Que eu lembro que essa era uma frase que a Cá sempre me falava, Dai, os resultados falam a verdade, né? Que eu nem sei de quem que é, mas acho que é do Bert também. Bob Proctor. Os resultados falam a verdade. Então, se a gente não tem resultado, automaticamente tem alguma coisa errada. E esse é o maior desafio que eu vejo as pessoas às vezes batendo cabeça e elas continuam fazendo, procurando fora respostas. Então, assim, vai fazer uma mentoria, compra um curso, faz uma consultoria, né? Chama um profissional, paga uma fortuna para isso. Só que assim, ela precisa parar antes e olhar para dentro. Peraí, o que eu acredito? De que forma que eu posso fazer isso aqui diferente? O que eu já fiz e que deu errado? E agora eu preciso olhar por que eu estou acreditando aqui, né? O que está dentro da minha mente? E isso, assim, é muito um alinhamento interno para que se tenha resultado externo. Mas o fato é que, sim, se tu não tem resultado hoje, e o resultado, ele pode ser de todas as formas, né, Cá? Não é só a questão financeira, né? É óbvio que o financeiro, ele é importante. Por quê? Porque é o que faz com que a gente, né, consiga ter mais recursos, a gente consiga investir, a gente consiga crescer, né, e prosperar cada vez mais. Mas também é a questão própria emocional, né? Se tu é uma pessoa que está sempre com desafios, ou, enfim, né? A gente sabe que aqui todo empreendedor ele passa por desafios, e não é só um desafio por dia, são vários, né? É aquela situação de matar um leão por dia. Mas assim, tu ter os desafios, mas tu ter resultado. Porque tu ter muitos desafios, tu resolve, tu faz, tu vai, mas tu não tem resultado, né? Tipo assim, o cliente, tu tem só os clientes que não te valorizam, tu tem só, isso eu falo, óbvio, né? Trabalho com médicos, né? Com posicionamento médico, e os médicos, eles têm muita resistência, às vezes, em largar os convênios, que são, né? Que é um grande volume para atender, por exemplo, só particular, por medo, às vezes por insegurança, por outras situações que são internas, não são externas, porque se ele sabe o valor dele, se ele sabe o que ele entrega, dificilmente ele não vai acreditar, mas às vezes ele precisa fazer um trabalho interno para acreditar, para ter essa estrutura para depois ir para fora, e sim, tomar a decisão e mudar completamente. Então isso vale para todas as profissões, né? Seja da área da saúde, seja empresários, né? O desafio é, se tu não tem resultados hoje, e sejam eles de todas as formas, teoricamente tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, e
É uma quebra de paradigma que eu acho que a gente precisa começar a instaurar, né? Um trabalho assim de formiguinha numa quebra de paradigma. Por quê, Dai? Nós viemos de uma formação de uma sociedade que foi ensinada que resultados no trabalho se consegue por esforço, por aplicação de algum procedimento, por alguma técnica. Nossa sociedade, ela é formatada, né, desde a época da Revolução Industrial, é formatada a pensar dessa maneira. Se eu não estou colhendo o resultado, se eu não estou atraindo os clientes que eu quero, se eu não estou fazendo o crescimento e a expansão, seja eu como profissional autônomo, é porque eu não estou fazendo alguma coisa certa. Então, tudo isso que tu está falando, o que eu acho que é crucial para quem está chegando aqui e ver o que ele precisa começar a pensar, né? É como se eu estivesse trazendo essa minha fala aqui agora para costurar um pouco com a sua, para dizer assim: você precisa se dar a chance de quebrar um paradigma que estava rodando dentro de você de forma muito automática, que fazia com que você pensasse de forma muito automática que se você não tem o resultado que você quer, é porque você não está fazendo alguma coisa direito. É uma quebra de paradigmas, é uma forma de pensar que precisa ser modificada. Do momento em que a gente tira essa pessoa desse paradigma de que resultado é sobre fazer, e a gente leva essa pessoa para um outro paradigma, onde ela entende que o resultado é sobre o reflexo dela mesmo que ela está recebendo de volta. Os nossos resultados, eles são nada mais, nada menos do que a materialização nesse mundo aqui fora, mundo de matéria onde a gente está. Os nossos resultados são nada mais, nada menos do que a materialização de algo que nós estamos imputando para esse resultado, ainda no nível de pensamento, ainda no nível de sentimento, ainda no nível de energia, frequência e vibração. E é inevitável que eu traga isso dessa forma aqui, porque a mudança de paradigma é sim da gente entender como que a vida funciona, como que os resultados se fazem, como que a nossa realidade se constrói na prática. Então é quase, né, me permitindo ser bem teórica aqui nesse primeiro momento, nessa licença poética, sair de uma física newtoniana e entrar para uma física quântica, onde a gente precisa entender que resultados não são matéria, resultados é um reflexo da sua própria energia materializada do lado de fora. Perfeito. Isso, né, é um paradigma que muda à medida em que a gente compreende como a vida verdadeiramente funciona. A gente precisa desaprender que muito do que a gente aprendeu, que eu aprendi, que você aprendeu... Sim, depois eu quero fazer um exemplo aqui para facilitar para todo mundo que está assistindo. Sim, a gente aprendeu de uma forma, não vou dizer equivocada, mas incompleta. Porque sim, isso também veio... de uma forma racional, né? De uma forma racional. 1 mais 1 são 2. Mas a gente esquece que esse 1 mais 1 são 2, tá, mas aonde? Né? No racional. E aí, se a gente for pensar, né, no sentimental, no pensamento, né, na frequência, em tudo isso, o que... a gente compreender que é reflexo, né? O que você colhe do lado de fora é reflexo e não esforço colhido, entende? Esse é o ponto. Sim. E quando a gente não entende essa base, a gente ouve isso, né? Nossa, mas eu não estou fazendo nada errado, eu não tenho nada errado. Porque às vezes, né? Eu acabei de fazer os stories para introduzir essa nossa live. Às vezes a gente acredita que pensar que sou eu que estou aqui, né? Numa crença, eu preciso estar em sofrimento. E às vezes você não está em sofrimento. Às vezes você... vivendo uma vida maravilhosa, né? Tu tem ali a tua família, tu tem, né? Tipo assim, enfim, tu tá super bem, mas quando tu deita a cabeça no travesseiro, essa é a verdade. Quando tu deita a cabeça no travesseiro, é aquele sentimento assim, ó, poxa, eu podia fazer diferente, nossa, podia, né, ter isso diferente, ou poderia... Uma coisa que não tá legal, né?
E aí tu não dorme direito, e aí tu se alimenta mal, e aí tu não consegue ter disposição para fazer uma atividade física, sabe? Ou às vezes até pode ser completamente diferente, né? Tá, tu tá lá, tu tá cuidando do teu corpo, tu tá, né, tu tá trabalhando bem, tu tá, enfim, tá feliz, mas sempre tem alguma coisa ali que tá tipo assim, poxa, como eu gostaria, talvez, de fazer algo diferente, como eu gostaria de, né, de compartilhar mais, sei lá, o meu conhecimento dessa maneira. Ai, como eu Perfeito. poderia ter um cliente melhor, como eu poderia ter, sei lá, né, pacientes melhores, ou eu poderia cobrar mais, né? Ai, eu Perfeito. vejo que eu cobro pouco, tem vários profissionais cobrando mais e entregando bem menos que eu, e aí por que que eu não cobro? Uhum. E aí a Então, gente vem numa rede social que você fica se comparando o tempo inteiro, o fulano está conseguindo, eu não estou conseguindo. sim. E sabe o que eu vejo, Dai, muito em clientes, porque a gente estava conversando um tempo atrás, né? Eu disse para você que praticamente 100% dos meus clientes de mentoria de desenvolvimento pessoal são profissionais autônomos, empresários ou empreendedores, né? E principalmente quando eu falo de profissionais autônomos, uma coisa que eu percebo muito é quando a pessoa se acomoda, ela fica acomodada no Uhum. nível, no patamar. E muitas vezes ela vislumbra projetos, coisas diferentes, parcerias, coisas que ela poderia fazer para aumentar o degrau, para ir para um outro patamar, Uhum. mas ao mesmo tempo vem frases do tipo, mas eu acho que, não sei, eu acho que isso daí eu não vou conseguir, eu acho que isso daqui não é muito a minha praia, não, e às vezes não vem nem em fala, mas às Uhum. vezes fica sempre num sentimento, não, nossa, puxa, que legal, eu acho que eu vou lá e vou fazer, mas nunca tem um movimento do fazer. Uhum. Uhum. Então você percebe pessoas com muito potencial Uhum. que não entram no movimento do fazer. Uhum. Se acomoda, e é um acomodar que às vezes nem para, Dai, para sentir a dor na hora do travesseiro. Sim. Às vezes é um acomodar-se e encaixar-se Não como se ele incomodar, dissesse né? Aquele assim, negócio assim, ai, não, eu vou ficar aqui quietinho, eu vou ficar aqui quietinho. essa é a minha vida, essa é a minha vidinha, a minha vidinha está aqui nesse apartamento, a minha vidinha a minha vidinha é essa, é a Uhum. forma como, né, eu faço as coisas e tá tudo bem. E tá tudo Uhum. bem mesmo, tudo bem se ela quer definir que aquilo dali é a vida. Mas Uhum. muitas vezes você pode desejar estar desfrutando da vida de outras maneiras, de repente viajando, de repente comprando alguma outra coisa que você quer, de Uhum. repente até uma pessoa que trabalha com autoconhecimento, que queira se desenvolver, de repente, puxa, eu queria acessar aquela mentoria da Karine, eu queria acessar aquela mentoria da Dai, eu queria acessar aqueles outros produtos, mas você vê, não, agora não está dando, né? Financeiramente vou ter que segurar. Às vezes não é uma coisa que te causa sofrimento, mas é uma coisa que você se bloqueia de desfrutar da vida e do teu desenvolvimento pessoal e do teu desenvolvimento Uhum. profissional, e você vê que você não tem condições ou não está no patamar de Uhum. acessar. E isso Sim. me intriga um pouco, porque isso também é um paradigma que precisa ser quebrado, porque do momento em que nós vamos avançando no desenvolvimento pessoal e na expansão de consciência, principalmente no pilar da espiritualidade, onde a gente Uhum. consegue entender que nós somos a máxima expressão de Deus Criador aqui, e você mesmo se ceifar de desfrutar daquilo que Deus colocou à disposição na vida para você usufruir. E que Uhum. às vezes você diz assim: ai meu Deus, por que, que não chega isso? Por que, que você não me dá isso? E você Uhum. transfere para uma questão para Deus, como se Sim. é Deus que não quisesse te dar uma condição ou um benefício ou alguma coisa, quando Uhum. na verdade a expressão divina está fazendo assim: já está tudo dado, mas você precisa se abrir para receber. E às Exato. vezes esse abrir para receber são coisas tão inconscientes, são tão profundas, relacionados a merecimento, a dinâmicas afetivas que essa pessoa Uhum. tem.
seja com a família, seja coisas que ela aprendeu na estrutura da personalidade dela lá na infância, que ela reproduz até hoje na vida adulta. Então, são lugares onde ela, e eu vou contar um exemplo aqui muito legal para ancorar bem, são lugares onde ela aprendeu a se colocar invisível na vida como uma estratégia de sobrevivência que ela aprendeu lá na criança. Então, às vezes, é um adulto que nem sabe que neuroquimicamente no corpo dela está programado um comportamento de invisibilidade para que ela não entre em contato com dores que um dia ela entrou. E isso é tão inconsciente que a pessoa não faz ideia do que é isso que está acontecendo. E aí, às vezes, a pessoa não consegue colher resultados, não consegue ter clientes. Assim, claro, se a sua mente está precisando te tornar invisível, não vai ter comportamento de se tornar visível que vá sustentar. Você vai começar, você vai retroceder, você vai começar, você vai retroceder. Seu corpo aprendeu quimicamente que se expor é perigoso. E, às vezes, ela não sabe que tem essa crença rodando ali dentro. Então, são muitas coisas que necessitam da gente quebrar esse paradigma de que resultados, crescimento, abundância está correlacionado com um fazer e não dá certo, ou um fazer. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. É sobre o que você está refletindo para o mundo dentro de você. Sobre o seu nível de consciência, né? Sobre o nível de consciência. Nível de consciência. Perfeito. E nível de consciência não é mindset. Isso aqui também é muito importante. Não é mindset, não é ambiência. Tipo, eu ouço as pessoas assim, vocês têm que estar na ambiência. Não, porque se tu tem inúmeras crenças, tu vai estar num ambiente e onde todo mundo está prosperando, o que vai acontecer contigo? Tu vai se esconder cada vez mais, tu vai se limitar cada vez mais, porque não é ambiência. Não é. Posso contar um exemplo prático para falar sobre essa questão de ambiente? Quero trazer também um exemplo. Me conta. E assim, zero problema de eu abrir isso aqui, porque isso já é cicatriz, não é mais ferida. Teve um tempo. Foi o quê? Acho que foi. Quando é que foi aquela imersão que eu fui em Florianópolis? Que eu falei, acho que foi 2023 ou 2024, não sei. Acho que foi 24. Acho que foi 24. Foi 24. Foi 24. Foi 24, porque eu acho que eu tinha pós-administração do CISO. Exato, foi 24. Eu fui para uma imersão em Florianópolis, voltado também para marketing ideológico, né? Aprender uma nova forma de você empreender. Enfim, fui lá, gata garota, para Florianópolis, numa imersão com vários empresários, enfim. E aí a imersão era quarta, quinta e sexta. Eu cheguei lá na terça-feira de noite, quarta-feira fui para a imersão. Auditório, devia ter mais ou menos ali uns 50 empresários, muitos do nicho do autoconhecimento também. E, né, o nosso grande mentor lá na frente tá falando sobre fiz milhão, não sei o quê, não, e ele falando do processo dele, porque ele, na verdade, só estava dando a imersão, porque ele teve, né, um crescimento. Prosperou, sucesso. Exatamente. E aí, então, tudo que a gente falava na imersão era como que você pode estruturar a tua narrativa, estruturar teu posicionamento, estruturar o teu negócio, para que você possa ir fazendo o seu faturamento aumentar, né? Então, criar uma esteira de produtos, dar uma escalabilidade que vai te trazer ROI, que vai... aquilo tudo que a gente já sabe. E eu me lembro que começou numa quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, e eu cheguei, olha, eu preciso dizer que eu estava super animada para estar lá, entendeu? Eu saí de Brasília, peguei um voo para Florianópolis, eu estava super animada. Começamos quarta. Na quinta-feira, eu comecei a sentir que a minha garganta não estava legal, sabe? Comecei a sentir que tinha alguma coisa no meu corpo que não estava legal. Eu estava sentindo mais frio que todo mundo dentro da sala. E eu falei assim, gente, esse ar-condicionado está muito forte. E eu achava que era o ar-condicionado.
Assim, as pessoas falavam, Karine, mas o ar não tá tão assim, tipo, tá frio, mas todo mundo tava de casaco, não tá tão assim. E aí eu percebi que eu não estava ficando legal. Nesse dia, na quinta-feira, que era o segundo dia, eu nem fui almoçar com a galera, eu fui sozinha almoçar. Eu falei, cara, eu acho que eu tô precisando integrar um pouco algumas coisas. Eu acho que meu corpo deve estar sentindo algo que não está legal. A gente está falando sobre crescimento, a gente estava falando sobre expansão, a gente estava falando sobre faturamento, a gente estava falando sobre, né? Alargar, expandir. Não estava sentindo bem, eu não estava me sentindo bem no meu corpo. E quando foi na sexta-feira, eu fui para lá, não estava legal, mas na sexta-feira de tarde, depois do almoço, eu abri um quadro de febre mesmo, de 39 graus. E assim, era uma dor no corpo, eu queria estar em qualquer lugar, menos dentro daquela sala, dentro daquela ambiência, falando sobre expansão, crescimento e dinheiro. Eu estava super interessada no meu intelecto em ouvir, porque, né, eu anoto tudo, então tudo eu tirava foto, anotava, nananã, tudo fazia muito sentido intelectualmente para mim. Eu estava muito interessada em estar aprendendo tudo aquilo. Eu estava fazendo um esforço no meu corpo descomunal para continuar sentada, porque eu queria absorver. A gente fazia exercícios dentro de sala de aula para estruturar o nosso negócio. E eu fazia lápis, e toda vez que eu fazia, não ficava legal, eu apagava, assim, a folha quase rasgou de tanto que eu apagava, porque tudo que eu fazia não estava legal, e eu estava tentando chegar num lugar legal e não ficava legal. E aí acabou o dia, eu não fui para a confraternização, porque eu não tinha condição, eu voltei para o hotel. E foi uma das piores noites que eu passei na minha vida, porque eu fiquei muita febre. Eu fiquei muito ruim mesmo. No sábado eu voltei no voo, que eu falei assim, gente, eu não tinha forças para arrumar minha mala. Era um estado no meu corpo onde parecia que eu tinha sido assim agredida, que eu não conseguia mover um membro, eu não conseguia levantar um braço, e eu só pedindo a Deus para eu ter forças para eu fechar a minha mala. Consegui entrar dentro de um Uber para ir para o aeroporto. Moral da história. Quando eu voltei para Brasília, que eu me recuperei, lógico que eu fui fazer uma autoobservação, uma autoanálise. Falei, deixa eu entender o que aconteceu. Ali, com esse sintoma no meu corpo, porque o meu corpo ele estava gritando todos os lugares dentro de mim que não aceitava de jeito nenhum aquela ambiência, aquele assunto. No meu intelecto, no meu racional, era tudo que eu queria estar fazendo, era estar ali. Mas o meu corpo, que é o meu subconsciente, é onde o meu subconsciente se expressa, que é o meu corpo, ele gritou, esperneou, ele falou com todas as letras possíveis e imagináveis, que era intolerável estar naquela ambiência, naquela frequência, falando sobre aquilo. Então, eu estou contando esse exemplo que é muito peculiar, né? Porque não necessariamente a gente adoece ao falar do nosso crescimento. Sim. Mas eu quero às vezes acontece alguma coisa que até o que eu gosto de falar é, por exemplo, assim, às vezes já aconteceu comigo em inúmeras situações e assim que eu faço essa autoobservação e é legal que a gente faça essa autoobservação no que está acontecendo, porque às vezes a gente fala assim, ó, ai, não consegui ir, nossa, não consegui assistir aquela aula porque eu peguei no sono, não consegui assistir aquela aula porque, não estava muito afim. É fuga, só que a gente precisa ter essa autoobservação de entender isso. O corpo, ele te dá retrofeedback sempre. Exato. Às vezes, assim, dentro de um processo, eu sempre gosto de falar, porque o processo de mentoria, ao menos assim, dentro do meu processo, e acredito que no processo da Cá também, não existe nada engessado, porque a gente trabalha com
Alinhamento interno para que isso se torne resultado externo. E o alinhamento interno, muitas vezes, é lidar com feridas, lidar com situações que a gente não está conseguindo lidar. E eu tenho, assim, muitas alunas que às vezes eu começo a fazer uma narrativa ou começo a fazer alguma coisa, trago para os stories, e é engraçadíssimo porque elas me falam assim, nossa, Dai, isso mudou a minha vida. Porque eram situações que eu achava que eu tinha que viver e que não, e que eu precisava sim dizer que não. Eu precisava olhar para aquilo e desfazer aquele emaranhado, né? Desfazer o que eu precisava ter feito, e tu me trouxe um olhar para justamente olhar para aquilo. Porque às vezes a maioria, né, dos clientes provavelmente chegam até nós porque eles querem aumentar o faturamento. Eles querem mudar hoje o cenário que eles têm dentro da clínica, né, dentro do negócio. Só que a gente precisa antes entender o porquê que a gente está buscando, ou por que a gente ainda não tomou uma decisão, ou o que está nos protegendo. Então, se a gente faz essa autoobservação, a gente se dá a chance de poder saber o que exatamente fazer ou para onde olhar. Né? Exato. E essa reação do meu corpo foi, assim, a gente chama dentro da sistêmica que todo sintoma é amigo, né? Então, foi um grande sintoma amigo que me sinalizou assim, Karine, ainda tem coisas que você precisa compreender para que você se autorize para um patamar um pouco mais expandido. Exato. E ali eu mergulhei sobre crenças limitantes que eu ainda não sabia que eu tinha. Crenças que eu achei que eu já tinha superado, mas que não tinha. Fui compreender também coisas que eu achei que eu tinha compreendido, mas que eu não tinha desprogramado emocionalmente nas minhas células, porque toda crença, ela se forma porque o seu corpo experimentou uma emoção dolorida por tempo suficiente a ponto dele programar e entender que aquilo dali é ameaçador. Então, o meu corpo, ele não tinha sido desprogramado quimicamente, ele não tinha sido dessensibilizado por uma coisa que eu já tinha trabalhado no aspecto racional, mas que o medo ainda estava printado nas minhas células. Sim, olha só. Então, eu pude compreender que para eu acessar aquele faturamento, eu ia precisar me expor de uma determinada forma, só que o meu corpo ainda tinha memórias emocionais de que a exposição poderia ser danosa, sendo que intelectualmente a exposição para mim não é danosa, pelo contrário, eu adoro me expor, eu falo, eu me comunico super bem. Só que aquela exposição por longo prazo, quimicamente, ainda tinha uma memória que me trazia dor. Então, o meu corpo entrou naquele universo e ele respondeu com todas as armas imunológicas que ele tinha, por causa da memória emocional inconsciente que ele acessou. Então, sim, não é... Era o padrão que tu já tinha definido, né, ao longo de toda a tua, né, tua trajetória de vida. E isso, assim, ó, é muito real, porque a gente, dependendo do nível de consciência que a gente consegue ir ultrapassando barreiras dentro da gente, porque também existem as coisas mais, eu digo assim, mais óbvias, né, que é o perfeccionismo, né? Então, assim, não, eu não vou fazer porque não tô pronta ainda. Só que, assim, não existe estar pronta, não existe tu adiar decisões que tu precisa tomar e que vão fazer com que tu chegue mais longe. Então, uma das coisas que eu gosto de trazer também, que às vezes todos os profissionais, eles não têm tanta clareza, assim, é em relação ao propósito, só que não o propósito daquela maneira, tipo assim, o propósito, aquela coisa, né, tipo assim, surreal, meu propósito é mudar a vida de milhares de pessoas, não esse propósito, tipo assim, ó, que eu digo assim, é intangível, mas o propósito dentro de ti que vai fazer com que tu levante todos os dias de manhã e que tu pense, o porquê que eu faço o que eu faço?
Qual que é o motivo, né? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de falar por quem tu faz o que tu faz, o porquê que tu faz o que tu faz. Só que a grande verdade é que, assim, a gente tem que ter algo que nos guie, algo que nos, né, que nos fortaleça e que nos dê, eu digo assim, suprimento suficiente para que a gente faça isso todos os dias. Porque, por exemplo, falando de rede social, falando sobre exposição, falando sobre se expor para outras pessoas, porque assim, é normal, tu vai ser julgado, né? Tu se expor numa rede social, tu vai receber julgamento, tu vai receber hater, tu vai receber, né, enfim, comentários negativos, tu vai receber a opinião do outro. Só que assim, é tu saber receber a opinião do outro, porque a opinião do outro é a opinião do outro, mas tu saber por que tu tá fazendo aquilo e colocar essa energia. Porque assim, a grande maioria das pessoas começa e para. E aí começa e para porque não sustenta. E às vezes não sustenta porque não sabe disso dentro do processo. Ou porque acredita que assim, que é o que a gente falou no início, venderam uma fórmula que assim, nossa, a internet é muito simples, é muito fácil. Só que assim, depende do teu mental. No entanto, que hoje o pilar de quase todos os trabalhos é a mentalidade, é o alinhamento, né? Só que esse alinhamento de mentalidade não é suficiente se tu não tem um histórico, uma base, que nem a Ká falou no exemplo dela, né? De ter né, ter instaurado ali, ter um programa instalado e tu não conseguir desinstalar isso, por quê? Porque tu não sabe aonde que tu tem que ir. Exato, e que você nem sabe que você tem, mas você precisa observar o que acontece do lado de fora, porque isso aqui é muito importante que eu vou falar aqui agora. A forma da gente entender que tem algo no universo inconsciente é a gente ver do lado de fora algo, um resultado incoerente ou alguma coisa que a gente não queria que tivesse acontecido. Então, a forma da gente saber que tem algo do lado de dentro que precisa ser cuidado é quando do lado de fora eu estou reproduzindo uma coisa que está incompatível com aquilo que eu desejava. Porque o que eu desejava? Eu desejava ir para aquela imersão, colher um conhecimento absurdo, voltar para casa, aplicar e colher os benefícios de expansão, crescimento e faturamento. Só que o meu corpo disse assim, não, gatinha, você tá achando, né? Pagar pedágio. Assim como eu sei também, né, com outras pessoas que eu conheci lá e que depois a gente continuou, eu também sei que tem pessoas que foram, tem pessoas que também voltaram querendo voltar para casa, e tem pessoas que não deram conta de dar um passo na direção da aplicação daquilo. Sim. Não deram um passo porque se aquilo fazia muito sentido, se aquela estratégia fazia muito sentido, mas a pessoa não conseguiu dar um passo sequer na direção. O corpo dela não anunciou nada, mas o comportamento dela anunciou. O comportamento de continuar paralisada, mesmo sabendo de algo muito extraordinário que poderia te levar para novos patamares de resultados. Exato. O comportamento também é um retrofeedback. Não precisa ser só uma reação tão biológica quanto a que eu vivi. Às vezes é um comportamento de paralisia, às vezes é um comportamento que não se sustenta, às vezes é até a forma como você se sente quando vem uma pessoa criticar o seu trabalho. Se você entendeu que a crítica ao seu trabalho, se você se feriu com aquilo, algo para você se perguntar do tipo, o que me dá o direito de achar que o fulano não tem o direito de achar o que ele quer sobre qualquer coisa? Por que eu estou privando ele da liberdade dele ter a opinião porque eu quero ser querida? Porque eu não tolero que a isso pessoa tenha liberdade de pensar, entendeu? É outra coisa também que, assim, que deixa muitos profissionais estagnados, que é o medo, né, de ser criticado e o medo de desagradar. E, assim, quando a gente trabalha, seja com qualquer coisa, a gente tem a nossa opinião, a gente tem o que a gente acredita. Então, assim, existem alguns pontos que precisam sim ser olhados, né? Precisam sim ser comunicados, e assim, isso é o que tu acredita.
né? É o que faz sentido para ti. Não é obrigado, as outras pessoas não são obrigadas a fazer sentido para elas também. Só que, óbvio, hoje eu, por exemplo, né, eu faço muita essa autoanálise quando eu vejo algo que eu digo assim: bateu, doeu, pega que é teu. Aliás, bateu, doeu, pega, trata, vê o que é teu, né? Não é do outro. Então, assim, a gente sempre vai desagradar, a gente sempre vai, né? E aí, quando eu faço essa análise, que tem alguma coisa que me incomoda, eu falo assim, tá, mas isso aqui tá me incomodando, mas por que tá me incomodando? Eu faço essa análise, aqui tá me incomodando porque, sei lá, essa pessoa tá fazendo justamente, de repente, o que eu gostaria de fazer. Só que aí eu sei que, tá, se ela tá fazendo, o que falta aqui para mim fazer? O que falta dentro de mim que eu não tô conseguindo enxergar que eu preciso fazer? E aí o negócio é fazer essa autoanálise e realmente olhar com um olhar de autocrítica e não pensar, ai, não, mas essa pessoa criticar essa pessoa porque ela tá fazendo o que ela tá fazendo. E não, né? Eu sempre falo, bateu, doeu, pega, trata que é teu, não é do outro. Sim. E a grande maioria das pessoas hoje, a intenção é sempre, né, se proteger e dar a sua opinião, e querer dar a sua opinião. E assim, a gente tem que saber receber a crítica e não esperar a validação do outro, porque também existe, né, muitas pessoas que, não vou postar isso aqui, não vou fazer isso aqui, ou não vou, não vou me indispor com essa pessoa, e acaba, digamos assim, matando aquilo que dentro de si é algo que é muito importante. Algo que assim, poxa, eu queria ter falado aquilo, porque aquilo é o que eu acredito, mas eu não falei. Mas aí tu não falou, por quê? Porque tu não queria desagradar, né? Tu não queria, talvez, eu digo assim, sofrer o bullying ali do pessoal, dizer assim, não, mas não é assim, mas não. Então, a gente precisa sim olhar para isso e esquecer um pouco dessa validação externa, esquecer um pouco de olhar para o outro, porque isso é o que paralisa muitos profissionais. Só que e são muitas questões, Dai, é importante você estar falando isso, porque também é legal a gente esclarecer aqui que cada pessoa é um universo muito particular, né? Você tem a sua história. E às vezes a sua questão inconsciente que está bloqueando o teu crescimento e a tua expansão pode não ser a questão do outro fulaninho, né? Claro. Então, às vezes, para um, pode ser uma crença que precisou ser formada de autoproteção, às vezes, para o outro, é um padrão ancestral reproduzido dentro dali da família, né, que impede esse campo morfogenético familiar de dar espaço para prosperidade ali dentro, né? São padrões de escassez que veio vindo de geração em geração. Então, epigeneticamente, existem muitas influências. Para uma outra pessoa, pode ser uma questão de maturidade mesmo emocional, que ela não tenha conseguido alcançar. Para uma outra pessoa, pode ser um desequilíbrio energético, porque o nosso corpo, né, é formado por centros de energia, de chakras. Cada chakra tem um impacto na tua vitalidade, na tua disposição, na tua capacidade de foco, na tua capacidade de concentração. Então, às vezes, é uma pessoa que às vezes não está tendo muita vitalidade, muita disposição para investir no negócio. Às vezes ele vai para uma pessoa, essa pessoa vai dizer que é porque ele está travada por padrões de ancestralidade. Às vezes não é, às vezes é uma alimentação que não está adequada, às vezes energeticamente ele está desordenado e desequilibrado, que está trazendo para aquele corpo físico uma indisposição, né? Então é importante a gente se compreender que cada universo é um universo e que às vezes a gente vai precisar de ajuda, sim, de alguém para mergulhar na tua história com você, para que a gente possa chegar na identificação pontual de qual é o seu caso, qual é o ponto da tua história que tem correlação com aquela tua dificuldade de expandir, de crescer. Ou às vezes você está num CLT, como eu também conheço gente assim, e eu já vim de lá, eu sei como é que é. Tem gente que está cheio de potencial, cheio de conhecimento, mas está no CLT e tem muito medo de não conseguir fazer prosperar a tua sabedoria e o seu conhecimento dentro de um negócio próprio.
Então, não venha me dizer que isso não é uma questão emocional, porque se você tem sabedoria, tem conhecimento, o que você, né? Se você acha que você não tem questão emocional nenhuma, então vá lá, compre um curso ou faça uma mentoria, onde você aprende tecnicamente como estruturar teu negócio e colocar o teu conhecimento a serviço. Ah, não, mas veja bem, não. Então, se mesmo você tendo todos os caminhos da pedra, você não quer fazer porque você está sem coragem, porque você está com medo, porque você está se sentindo inseguro, porque você, não sei, não confio, não sei se eu vou ter capacidade. Não venha me dizer que isso não é uma questão emocional inconsciente, entende? Exato. É perfeito. Não venha me dizer que é só porque você não está fazendo. Não Exato. E outra coisa, né? Eu passando assim, pensando, trazendo um pouquinho até de um exemplo meu, que isso aconteceu comigo em 2022, né? 2022, então, depois de 16 anos, né, trabalhando, fazendo a mesma coisa, eu decidi pedir demissão. E aí, quando eu pedi demissão, óbvio, né? Eu recebi, assim, muitas críticas dizendo, meu Deus, mas o que tu vai fazer? Mas como que tu vai se sustentar? Como que tu vai... Até porque, assim, né? Só para contextualizar, eu venho de uma família simples, né? Eu venho de uma família onde, assim, não se tinham recursos para, tipo, se acontecer alguma coisa, desculpa o termo, dá uma merda, tipo, alguém vai te ajudar. Não, era eu por mim. Então, assim, eu me organizei financeiramente, eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente, até, assim, eu digo que lá pelos meus 17, 18, eu era pão dura mesmo, mas, assim, de guardar dinheiro, assim, e não desfrutar de uma maneira, assim, saudável, né? Aí eu comecei aí fiz a minha primeira viagem internacional, e aí eu falei, meu Deus do céu, eu quero viajar todo ano. E aí, depois daquilo, eu comecei realmente, né, investir em experiências. Tinha algumas coisas que eu ainda tinha muitas crenças, mas o fato é que eu pedi demissão em 2022, e eu me mudei, né, para sair do país, né, me mudei para outro país, e assim, quando eu cheguei lá, e eu não tinha nada, não tinha nenhum trabalho, não tinha, né, nenhuma fonte de renda, isso começou a me dar, assim, 150 tipos de ansiedade. Pensa, eu tô morando num país novo, vivendo uma nova cultura, né? E assim, com possibilidades de expansão, com possibilidades de fazer muitas coisas, e eu tava travada. Por quê? Porque eu não sabia exatamente o que tu falou sobre ter já né? Eu tinha assim, a questão de saber que eu ia ter um salário, e aí eu guardava esse salário. Só que a partir do momento que eu pedi demissão, eu não tinha mais nada, absolutamente nada. Então eu ia ter que fazer acontecer. Mas aí eu me organizei financeiramente para ficar um tempo sem trabalhar. E ficar um tempo sem trabalhar para realmente desfrutar, né? Tentar desfrutar. E a grande verdade é que, assim, no começo eu surtei, né? Nos primeiros, assim, o primeiro mês ali, eu tive, assim, eu entrei em colapso. Um colapso, por quê? Porque eu não conseguia desfrutar, me cobrava, me culpava, sabe? Eu me culpava de estar lá sem fazer nada, sabe? E aquilo foi tão pesado que eu comecei a me observar, né? Porque eu já vinha desse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e eu comecei a me observar e eu falei assim, chega. Tipo, o que é real aqui, o que não é real? E assim, quando eu fiz essa análise, eu percebi que todos os medos que eu tinha não eram reais. Eram medos que, assim, que vêm justamente da minha família, né? Então, assim, a minha mãe falava muito sobre isso, né? Eu ouvia os meus tios falando sobre isso, eu ouvia a minha família comentando sobre isso, e inconsciente, aquilo era o que dominava os meus pensamentos. Então, eu não conseguia, tipo, sair daquela frequência. E aí, óbvio, imagina, a primeira semana que eu tava lá, eu bati a mesa que ficou sacudindo. Primeira semana que eu tava lá, eu quebrei um dente. Eu quebrei um dente, mas não quebrei um pedacinho do dente. Eu quebrei o dente inteiro, tipo, na raiz. Eu tive que, assim, eu tive que tirar, eu tive que procurar um dentista na primeira semana que eu tava lá. Então, assim, se isso não é um sintoma... Pela medicina germânica, eu diria, você não está conseguindo agarrar o pedaço que é seu. Entendeu? É algo, a sua sensação inconsciente de incapacidade de fazer. O dente tem relação com isso. Exatamente. E aí, assim, mas eu consegui ter forças para me observar,
porque eu já fazia essa autoanálise, essa autoobservação. Uma das coisas que eu já fazia naquela época era escrever. Então, assim, eu escrevia as coisas que estavam me pegando. Inclusive, até tô com o caderno daquela época do lado da minha cama, assim, que eu tô olhando algumas coisas e, assim, eu me passo rindo, né, das situações que eu vivi. E aí eu tô lembrando, e agora, tipo, para trazer, para compartilhar isso com as outras pessoas, talvez, né, tipo assim, uma história engraçada mas olha para tua vida hoje e pensa em situações que aconteceram contigo, que são situações, assim, que parecem, tipo, tragédias, mas que tu vai olhar e tu fala assim, caraca, eu tava tomando uma decisão e aí aconteceu isso comigo. Eu tava tomando uma decisão de fazer isso e, de repente, né, tipo, sei lá, minha mãe adoeceu, meu pai adoeceu, sabe? Então, assim, é muita coisa que tá envolvida. E quando a gente observa isso, a gente começa a entender, porque lá atrás, lá em 2022, eu fazia terapia, né? Eu estudava, eu busquei principalmente assim o conhecimento do mindfulness, né? Na meditação. Então, assim, eu sempre estudei, mas assim, se eu olhar para a Daiane de 2022 e olhar para a Daiane de 2026 hoje, quanta coisa eu tive que aprender na marra, porque para mim estava inconsciente. Para mim é aquilo, tipo assim, não, a minha vida estava perfeita, estava tudo certo, só que não. E aí, quando tu me traz isso, cara, das pessoas que estão no CLT, mas eu não vou, não, esse momento eu não consigo, eu não posso fazer essa mudança porque eu ainda não tô pronta, porque isso, porque aquilo. Gente, não tem assim, ó, a vida, ela cobra, ela vai mandar conta no final. Então, assim, a gente tem hoje tudo que Deus coloca no nosso coração de vontade, de desejo, é porque sim, a gente pode realizar. Só que quando a gente tem esse desejo dentro do nosso coração e a gente não consegue colocar para fora, isso sim se transforma em muitas coisas. Né? Então, isso se transforma em, enfim, né? Vamos falar que pode se tornar uma doença, pode se tornar um sintoma, né? Enfim, que tu pode desenvolver, mas a grande verdade é que sim, né? Se a gente tem um desejo no coração de fazer alguma coisa, a gente tem que correr atrás, tem que fazer. Só que não é só o fazer, né? É buscar justamente entender o porquê que você não fez ainda, ou entender justamente internamente o que é que está ainda travando o teu processo, fazer essa autoobservação, porque é exatamente isso, né? Hoje, inclusive, eu recebi um direct de uma amiga minha, que ela, né, era lá da época da indústria farmacêutica, e eu lembro que ela também, né, teve o desejo de pedir demissão, ela também teve o desejo de, sabe, de mudar, e bem na época que eu mudei, e eu, enfim, fiz várias mudanças e ela ficou com medo, assim. Ela disse, não, mas isso não é para mim. E eu falei, é claro que é para ti. Daí hoje ela disse assim, nossa, eu não esqueço o dia que tu me falou o quanto tu tinha faturado naquele mês. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, olha, parabéns, daí eu te acompanho, tua trajetória. Então, assim, gente, é um negócio que a gente não parar. Você sabe que essa questão é bem interessante a gente trazer, né, a CLT. Eu, na época que eu trabalhava em empresa multinacional, eu era da área de gestão de recursos humanos, então a gente trabalhava, né, com contratação de pessoas e então a gente sabia, né, das grades salariais, né, as faixas, né, do 80%, 100%, 120% da faixa salarial de cada cargo. Então, você sabe, né? Você não precisa entrar lá na ficha do funcionário fulano de tal para saber quanto que ele ganha, mas se você tem uma grade, porque você contrata pessoas, você sabe a faixa mediana salarial daquele cargo, você, né? E aí eu olhava, isso na época, tem tempo, né? Vamos colocar aí, a época que eu trabalhava na TIM foi 2008, eu acho. Foi antes de 2010, porque 2010 foi quando eu fui para a Força Aérea. Então, foi 2008. E naquela época, a faixa salarial, tipo, de um cargo de diretor, assim, variava ali entre 30, 40 mil reais, alguma coisa assim. Eu imagino que hoje, sei lá, considerando inflação, crescimento, eu imagino que esse valor deve estar na faixa de, sei lá, 60, 70 mil reais, talvez, não sei. Vamos colocar 70 mil reais. E aí, a gente olhando, né, quanto a gente faz no digital hoje, pleiteando, né, divulgando o nosso trabalho dentro desta plataforma, que é uma grande plataforma de prospecção, eu olho para isso e eu falo assim, gente,
sabe, hoje você tem pessoas vendendo mentorias que custam, uma mentoria custa isso, sabe? Às vezes, sei lá, com 2 mentorias que eu venda hoje, eu já faço a remuneração do diretor lá, entendeu? Sei lá, botando por base aqui, não sei. E é interessante ver que, assim, como é a cabeça do ser humano, né? Como é forte essa questão inconsciente. Sim. Você saber que você tem esse nível de prospecção. Uma vez eu estava conversando com uma grandíssima amiga minha, que é psicóloga, que trabalha numa multinacional até hoje. E uma vez eu compartilhei com ela qual o meu faturamento mensal. E acho que, sei lá, devia ser 3 vezes o faturamento mensal dela dentro de lá. Num lugar que ela já tenha mais de 10 anos trabalhando. 10, 15 anos, sei lá. Deve ser quase 20 que ela está lá. E é importante a gente dizer que o fato da gente estar citando aqui não é sobre a gente estar trazendo arrogância ou mostrar alguma coisa. Mas é para sinalizar que, às vezes, a gente não se abre para desfrutar de outras oportunidades que vão te permitir servir melhor, servir mais pessoas e receber um reconhecimento financeiro compatível e proporcional em troca, né? Verdadeiramente vale a sua entrega. Ao menos eu posso falar da minha. A minha entrega é muito valiosa. Eu sei a transformação que o meu servir é capaz de gerar nas pessoas que estão efetivamente dispostas e disponíveis a viver o processo. Porque eu também não faço milagre. Se a pessoa não quer e não se disponibiliza, também não vai servir para nada. A pessoa ela tem que estar aberta, disposta. Não é mãe e pai, né? A gente é mentor. A gente está aqui para compartilhar o que a pessoa precisa fazer. Exato. E para situações que se repetem. É bem isso aí. Exato. Também. Então, não salvo ninguém, mas eu sei da valiosidade do meu servir para quem realmente está disposto a viver esse processo. Então, quantas vezes a gente se tira a própria chance de crescer, de expandir, de prosperar, de servir melhor, de ganhar mais, por causa de medos. Exato. Profundamente inconsciente. Esses dias eu fiz um vídeo aqui no canal também, onde eu falo que são muitos medos. O medo ronda muito das nossas decisões. E às vezes a gente, no paradigma antigo, né, para a gente ir fazendo aqui um fechamento, no paradigma antigo, a gente acha que a gente quebra o medo com mais um curso, com mais um conhecimento, com mais uma mentoria, ou fazendo uma coisa diferente. Quando, na verdade, você pode ter todos os recursos na sua mão, como, por exemplo, a imersão em Florianópolis, que foi uma imersão incrível, com um conteúdo incrível, mas que naquele momento o meu corpo não conseguia sustentar colocar aquilo em prática. E o de outras pessoas que também não conseguiram sustentar. Se você perguntar para mim, para essas pessoas, assim, a imersão fez sentido? Super. Você acredita naquela estratégia? Demais. Você acha que aquilo realmente faria com que você realmente se expressasse do jeito que faz sentido para você? Super. E por que você não fez ainda? Sim. E às vezes também, né, Ká, o que eu mais, assim, já tendo feito parte, assim, de vários grupos de mentoria, eu vejo profissionais buscando. Então, assim, é uma imersão, é outra imersão, é o treinamento, treinamento. Só que, assim, esquecem de parar, tá? E agora, como é que eu coloco isso para fora? Como é que eu faço isso dar um resultado? Como é que eu faço para gerar um resultado? Né? Então, assim, quando a gente busca só fazer, hoje, assim, dentro de todo o meu processo, eu costumo sempre falar, assim, para os meus alunos que
não adianta tu buscar outras soluções, tu buscar ferramentas práticas para te aplicar. Ai, Dai, eu quero uma ferramenta prática para poder aplicar, se dentro de ti tu ainda tem programado que prosperar é um desafio, que prosperar ainda é errado, né? Que prosperar, enfim, fazer mudanças é errado. Ou de repente se colocar em situações onde tu pode ser criticada é errado, né? Então não adianta, não adianta. E isso assim enfim, né? Esse foi o nosso primeiro, né, bate-papo para falar sobre situações que podem acontecer e que acontece com a maioria das pessoas, né? De desistir no meio do caminho, porque achar que não é para si, ou que não está pronto, ou que não está preparado, ou que às vezes é justamente entender o que de fato está ali enraizado dentro de ti. Uhum. E eu, inclusive, né, vou colocar aqui um spoiler, né? Nem falei isso com você antes, porque surgiu aqui no meio da live. Eu acho que talvez para o nosso próximo encontro fica legal eu trazer um estudo de caso de uma cliente, que é uma profissional autônoma, que tem um escritório, né? E ela não está conseguindo prosperar com clientes, a agenda dela ficou oscilando muito. E a gente chegou num entendimento da história dela sobre os lugares onde, na personalidade dela, ela entendeu que quando ela se torna invisível, o que é invisível? Não se apresenta muito, não dá muita opinião, não se expõe, não se coloca, né? Ela se adapta muito ao formato das pessoas que convivem com ela, seja dentro da família ou seja dentro do trabalho, mas porque o corpo dela, a mente dela entendeu que quando ela fica quietinha, ela regula o caos do ambiente em volta dela. Ela aprendeu isso na família dela, porque todas as vezes que ela se posicionava, ela tinha uma mãe irritadiça, ela tinha um pai irritadiço, impacientes, pais impacientes. E para que ela não irritasse mais esses pais, porque ela sentia medo da irritabilidade dos pais, para que ela não irritasse, a mente e o corpo dela foi entendendo que quanto mais ela ficava quietinha, mais ela regulava e controlava o ambiente externo, a ponto dela não criar mais nenhum caos. Moral da história, essa criança formatou a personalidade dela, cresceu, virou uma adulta, uma grande advogada, que não consegue expandir ou crescer em larga escala, mesmo sendo muito competente e mesmo sendo muito boa no que ela faz. Porque existe uma memória inconsciente nas células dela, que vira química, tá? Que todas as vezes que ela entra em contato com precisar falar com muitos clientes, com precisar dar palestras, dar entrevistas, né, prospectar o escritório para crescer, algo dentro dela relembra que se expor é caos, gera caos. E aí ela entra em conflito. Ela é uma pessoa super calma, ela é uma pessoa super serena. Então ela prefere não se expor para não gerar caos. Ela não sabia disso. Ela só chegou para mim com um sintoma. Karine, tô cansada, porque eu trabalho muito e o meu escritório ele não chega no nível que eu quero que ele chegue. Eu tenho muitas especializações, eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduações, eu tenho formações no exterior, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o meu escritório não consegue. E uma pessoa que precisa estar tanto energeticamente quanto quimicamente funcionando invisível, ela não vai sustentar eu dizer para ela que ela precisa prospectar mais clientes, ela não vai sustentar que ela precisa, né, se expor mais na mídia, ela não vai sustentar, ela não vai gostar de produzir conteúdo,
Ela não vai gostar disso. Então, estou dando um spoiler, porque eu acho que a gente pode tomar isso como base para trazer no nosso próximo encontro o aprofundamento desse caso. E que muitas pessoas possam aí, talvez, se encontrar dentro disso, para que possam tomar uma decisão de que talvez eu precise mergulhar na minha própria história para fazer algo diferente. E observar, e principalmente não só se observar, mas querer fazer diferente, né? Buscar, exato. Porque assim, tem muita gente que às vezes até sabe que tem questões que precisa resolver, mas está muito confortável ali. Não, isso aqui eu não vou mexer. Esse é o meu mundo, me deixa aqui. Exato. Só que aí a gente perde o mais importante, que a gente veio para o mundo, né? Para ser feliz e prosperar. E aí, quando a gente não é feliz por qualquer motivo, quando a gente sente uma falta, eu lembro assim, na época ali que eu pedi demissão, né? Todo mundo falava assim, nossa, mas tu tem, né? Tu tem a tua casa na praia, tu tem teu carro, tu ganha bem, né? Tu tem um cargo bom. E mesmo assim, eu me sentia como se tivesse um vazio dentro de mim, né? Por quê? Porque o meu maior sonho era fazer um intercâmbio, era morar fora. E aí, eu não estava realizando aquilo. E quando veio a pandemia, acho que a pandemia fez, assim, um boom, né? Então, quando veio a pandemia, eu falei, eu não vou mais esperar. Só que eu tinha que tomar uma decisão. E eu sabia que ia ser desconfortável, eu não sabia que eu ia colapsar como eu colapsei. Mas hoje, eu percebo, assim, nossa, o bem que eu fiz para mim de tomar a decisão e de ter liberdade, porque no fundo o que eu queria não era morar fora, eu queria liberdade de fazer os meus horários, liberdade de ter a minha vida, né, de poder viajar a hora que eu quero, de poder, enfim, ter liberdade, né, o que eu queria era liberdade. Então, assim, e hoje eu percebo, assim, o quanto, meu Deus do céu, a minha vida fez deu um 360, eu tive coragem de enfrentar os meus medos. Né? Tive coragem de buscar a minha felicidade. Né? E assim, é exatamente isso que eu desejo para todo mundo que está assistindo aqui ou que vai assistir, né, essa live gravada. Sim. Que tem essa coragem de tomar uma decisão, de realizar o seu sonho, seja qual for, né? E assim, e se já estiver realizando o seu sonho, se não está dando certo, se não está prosperando, tipo, que tenha coragem de realmente olhar para a sua história, né? Olhar para o que precisa ser olhado. E se eu posso complementar aqui, a gente precisa entender de uma vez por todas que nós aprendemos que viemos para a vida para sobreviver. Mas a gente não veio para sobreviver à vida. Porque teve um ponto da tua fala hoje que eu achei muito legal, sobre o propósito, né? Você precisa saber o motivo. É triste ver que o motivo para muita gente é pagar os boletos. É triste ver que para muita gente os motivos ainda continuam sendo... Dá isso aí? Acho que você travou. Eu também aqui, deu uma travada. Voltamos, né? É triste ver que para muita gente o motivo ainda é ter condição de pagar no final do mês. Chegou a travar, é tão forte isso que chegou a travar. Chegou a travar. Esse ainda tem sido, infelizmente, o motivo pelo qual você acorda e faz o que você faz. Ter que pagar as contas, ter que dar conta. Mas é preciso entender que isso também é um reflexo do que você foi condicionado a acreditar. Muitos de nós que desde criança, e eu digo nós porque eu também já estive nesse lugar, muitos de nós que desde criança aprendemos que precisamos nos sacrificar para sobreviver. Eu também vim de uma família que também precisou, né, abrir mão de muitas coisas para que eu tivesse tudo que eu tivesse tido, para que nós tivéssemos a condição de vida que nós tivemos, né? Eu sei muito bem que os meus pais precisaram abrir mão de muitos prazeres, de muitos desfrutes da vida, para que nós tivéssemos o que nós tivemos, para que eu tivesse os recursos que eu acessei de educação. E, ao mesmo tempo em que a gente sabe disso,
Existe uma programação que ficou também registrado dentro da nossa mente e das nossas células, de que a vida é assim, de que a vida é penosa, de que a vida é pesada, de que a vida precisa ser sobrevivida. Então, ok, a vida foi assim, a história foi assim, a gente aprendeu que foi assim, e porque nós aprendemos que foi assim, é tudo que nós continuamos a refletir enquanto nós não nos darmos a oportunidade de reprogramarmos e entender que a vida pode ser alguma outra coisa que não sobreviver para pagar os seus boletos no final do mês. Isso também é programação, tá? Só para finalizar aqui, uma das coisas que nossa, assim, ó, que eu me pergunto todas as vezes que eu vou no supermercado, eu olho para as pessoas e eu não tô querendo desmerecer aqui cargo nenhum, porque quando a minha mãe pediu para a minha mãe não. Na verdade, assim, quando eu completei 17 anos, ela disse assim, ó, tu tem que procurar um emprego. Eu não tinha nem terminado o segundo grau, ela falou assim, ó, tu tem que trabalhar, tu tem que procurar um emprego. E aí eu falei assim, mas mãe, eu vou trabalhar com o quê? Eu tenho 17 anos, não tenho experiência. Ela falou assim, vai procurar um emprego no caixa de supermercado. Então, até hoje, toda vez que eu olho para um caixa de supermercado, me dá um negócio assim, ó, que eu fico pensando, gente, pela minha mãe eu teria sido caixa de supermercado. E não por consciência dela de pensar assim, eu quero algo melhor para minha filha. Mas é porque ela viveu aquilo, ela foi caixa de supermercado e ela viveu aquilo. Então, nada mais que a gente vai repetir. Então, hoje, toda vez que eu vou no supermercado, eu olho para a pessoa que está no caixa e eu penso assim, tomara que ela estude, que ela eleve a consciência dela, estude não coisas técnicas, né, mas que ela estude autodesenvolvimento para que ela consiga, tipo, prosperar e ter uma outra vida, né? Não que ser ela caixa entender que ela pode fazer algo que também não expanda, né? Não que caixa de supermercado seja ruim, não quero criticar aqui, mas existem possibilidades. Só que o problema é a consciência, o desafio é a consciência das pessoas de buscar mais, né? A questão, Dai, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi, assim, com muito que eu estudei também nessa área, né? Não existe certo ou errado, nem existe profissão certa nem errada. Existe aquilo que você acredita para você. Exato. Então, talvez ser caixa de supermercado seja o melhor que ela acredita para ela, porque talvez dentro de tudo que ela viveu e acreditou que pode ser verdade, o caixa de supermercado é o patamar mais elevado para ela e ela está vivendo plena e feliz e contente com aquele trabalho. Então, no fundo, não é sobre classificar trabalhos. No fundo, é entendermos que a vida sempre será aquilo que você acredita que ela pode ser. Exato. Ponto. Ponto. A vida é aquilo que você acredita que pode ser. O que você não acredita nunca vai acontecer, mesmo que você sonhe com aquele lugar. Se você sonha com lugares altíssimos, mas você não acredita firmemente, não tem a fé dentro de você que aquele lugar é um lugar que você pode alcançar, você não vai alcançar. Então, no fundo, é sobre isso. Exato. Não é sobre caixa de supermercado ser bom ou ruim, mas talvez você acreditou na sua verdade que você gostaria de uma experiência diferente da experiência do profissional caixa de supermercado. Eu também acredito em outras experiências, mas às vezes a pessoa do caixa de supermercado acredita que aquela é a melhor experiência para ela. E está tudo bem, porque às vezes é acreditando em ser caixa de supermercado que ela vai viver felicidade, que ela vai viver alegria, que ela vai viver harmonia. E mesmo que ela não desfrute financeiramente de outras coisas, é o que ela acreditou para ela. Então, eu acho que a mensagem final fica: a sua vida sempre é aquilo que você acredita ser verdade e possível para você. Porque tudo é sempre um reflexo. A sua empresa é um reflexo de quem você é, o seu negócio é um reflexo de quem você é, a sua conta bancária também é um reflexo de quem você é. Porque para fazer mais dinheiro,
talvez você precisasse sustentar outros passos. Isso e aí. Talvez você não esteja internamente sustentando esses passos que te levaria a um faturamento maior. Então, a vida é o reflexo que você traz. E a minha pergunta é, quem é você? Exatamente. Quem você se tornou? Quem você pensa que é, né? Ou quem você pensa que é? Porque aquilo que está sendo na sua vida é aquilo que está sendo dentro de você. Se você não está satisfeito com os resultados que você está colhendo, se pergunte: quem eu me tornei que eu não gostaria de me tornar mais para que os meus resultados possam ser diferentes? E venha para a próxima aula para entender um pouco mais. Isso aí. Ai, muito obrigada pela oportunidade, foi uma delícia. Sim, uma honra para mim também compartilhar, né? Enfim, contigo. E assim, essa foi a primeira, né? De muitas que a gente vai fazer, né? A gente ainda não definiu ainda qual vai ser o horário fixo, né? Mas a gente vai ter mais ou menos uma sequência, uma constância. Mas essa foi a primeira, espero que tenha, né, acalentado e ao mesmo tempo provocado. Atrapalhado, né? Exatamente. Porque é isso aí. Tá bom, Dai. Gente, um beijo para quem está aqui assistindo, para quem vai ver depois. Deixa aqui nos comentários o que você achou, alguma pergunta, alguma coisa que você tenha se identificado. De assuntos, né? Sugestões de assuntos, coisas que vocês querem saber, é muito importante. E se vocês também conhecem pessoas que se beneficiariam de estar assistindo a esse conteúdo, compartilha esse conteúdo. Vai ser muito bom interagir com vocês a partir de agora, tornar isso tudo prático, né? Envolver vocês e tornar prático, porque esse é o objetivo, é trazer insights para que vocês implantem mudanças, transformações e uma diferença na vida e nos resultados de vocês, né? Então é isso. Curtam o conteúdo e curtam o conteúdo para que a gente entenda que isso foi relevante para você e que possa ser relevante também para mais pessoas. Vocês ajudam muito a gente, né? Essa é a verdade. É verdade. Isso aí. A gente quer expandir. Um beijão. Beijo, gente. Tchau, tchau.